Acolhei docilmente a palavra semeada em vós, meus irmãos. Ela pode salvar vossas vidas. Meu amado irmão, bom dia. Uma ótima quinta-feira para você. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, o teu trabalho. E eu quero parabenizar você por estar aqui ouvindo esse evangelho, por você reconhecer que você tem fé, mas que nós precisamos desse exercício de aumentar a nossa fé diariamente. Estamos aqui meditando o evangelho, ouvindo, aprendendo com a sabedoria do Mestre Jesus, para justamente nos tornarmos uma pessoa melhor, uma pessoa com mais fé, que acredita ainda mais no amor e no poder do nosso Deus. Prepara o teu coração para acolher o evangelho que está em Marcos, capítulo 7, versículos do 24 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para a gente entender esse diálogo, antes de entrar na conversa de Jesus com essa mulher da Fenícia, essa mulher que fazia parte de um povo pagão, Jesus atravessou, foi para outra região, foi para a região ali de Tiro e Sidônia, entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Jesus estava a fim de descansar, repousar, cansado. Onde ele passava, as multidões o apertando, querendo milagre, querendo ouvi-lo. E ele atravessou, foi para uma região e entrou numa casa onde ele queria só repousar. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Mas o evangelho diz, ele não conseguiu ficar escondido. Mesmo ele querendo descansar, ele não conseguiu ficar escondido. Por quê? Porque uma mulher que tinha uma filha que estava possuída por um espírito impuro, ela ouviu falar de Jesus. Como é bom isso, né? Ela ouviu falar de Jesus. Eu e você estamos ouvindo falar de Jesus. Quantas pessoas hoje precisam ouvir falar de Jesus? Quantas pessoas que até estão talvez enfrentando um problema, uma situação, mas elas não estão ouvindo falar de Jesus. E eu e você podemos contribuir com isso. Podemos compartilhar essa mensagem nos grupos, nas famílias, nos grupos de empresa, para que as pessoas possam ouvir falar de Jesus. Porque quando essa mulher ouve falar de Jesus, ela foi até ele. Primeiro ouve. Depois que ela ouve, ela é atraída por ele e ela cai aos pés de Jesus.
No versículo 26 diz que essa mulher era pagã, nascida na Fenícia, da Síria, e ela suplicou a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Mas Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados. Jesus aqui está falando dos judeus, do povo que ele veio para salvar, para resgatar. Aquela mulher era pagã, aquela mulher era de um outro povo. Então Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E os judeus chamavam esse povo pagão de cachorro. Do mesmo jeito que ainda hoje, no nosso tempo, cachorro é um xingamento, naquele tempo também, isso é antigo. Então aquele povo era de uma raça ruim, aquele povo daquela raça ruim. E Jesus veio para aquele povo que é os filhos, os escolhidos. E Jesus diz: não é certo tirar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. E aquela mulher, no exercício de humildade, no exercício de sabedoria, no exercício de fé, que tem muito para ensinar para mim e para você, que às vezes nos vitimizamos, às vezes alguém fala alguma coisa pra gente, a gente já acha que tá me humilhando. Porque falou assim, me desmereceu, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E aí parece que a gente anda inflamado, né? Eu gosto de dizer isso, a gente parece que anda meio que inflamado, que qualquer palavra nos ofende, qualquer palavra nos machuca, qualquer palavra tá nos humilhando. E isso é falta de fé, isso é falta de força, isso é falta de resistência, isso é falta de propósito. Aquela mulher tinha um propósito muito forte, a cura da filha dela. E mesmo Jesus dizendo que não é justo tirar o pão dos filhos e jogar os cachorrinhos, aquela mulher vai lá na sabedoria e diz, a mulher responde: é verdade, Senhor, é verdade, o Senhor está certo. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Olha que coisa linda, olha que evangelho belo, olha a força dessa mulher, olha o quanto que essa mulher nos ensina a ser forte, a ser resiliente, a ser humilde, a não bater de frente com o sistema. Ela não diz que Jesus está errado, ela concorda, tá certo, Senhor, é verdade. Mas tu também sabe que os filhos estão deixando cair migalhas. E essas migalhas que estão deixando cair na mesa, deixa que os cachorrinhos comam. E o cachorrinho ali é o filho dela, é a filha dela, é ela. E é engraçado que os filhos, que são os judeus, os fariseus, estão nem dando a mínima para Jesus. Então, quando essa mulher fala isso, ela toca diretamente no coração de Jesus. E o versículo 29, então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, pode voltar para casa. A tua filha está curada, o demônio já saiu, a tua filha está bem. Por causa do que acabas de dizer, aquela mulher alcançou a cura da filha, a libertação da filha, o que ela queria de Jesus, por causa daquilo que ela acabou de falar. E aqui eu quero encerrar perguntando: o que você está dizendo? O que você está falando? Aquela mulher conseguiu a cura pela palavra, pelo aquilo que ela falou. E você? As tuas palavras têm atraído a cura, a bênção, a graça de Deus na tua vida? Ou tem afastado a bênção, a cura, a graça de Deus da tua vida? Pense nisso, minha irmã. Pense nisso, meu irmão. E que você busque sempre sair da tua boca apenas palavras que atraiam a bênção, a cura e a graça de Deus
sobre a tua vida e a tua família. Uma ótima quinta-feira. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.